E aí sim, e como exemplo, como eu já falei, o Alex Fleming, né, na obra dele Sumaré, ele trabalha com a linguagem visual, que diz respeito às fotografias, não é? E a própria linguagem escrita, que são os poemas que descrevem aquela imagem. Bem, na terceira questão, eu fiz a seguinte pergunta, não é? Na concepção do artista, perdão, na concepção do artista propositor, que tipo de relação precisa ser estabelecida entre que aquele que cria e aquele que precisa, não é? Aquele que precisa apreciar a obra. Que tipo de relação? Aqui nós já estamos falando das proposições da linguagem. A proposição não é uma provocação, meus amores. Então, entre o artista propositor, aquele que cria, e aquele que aprecia, precisa haver uma relação. Que relação será essa? É tão tal que no nosso livro ele diz, ele deixa bem claro, não é? Eu acho muito interessante a expressão que ele usa no nosso livro. Ele diz que o artista ele não é o ator principal, não é? Ele é o coautor da obra. Por que que o texto diz isso, não é? De uma maneira tão clara, que o artista é o coautor. Porque essa obra produzida por ele, criada por ele, ela propositadamente, não é? Com a intenção de provocar no espectador que ele interaja com aquela obra, ela não pode ser totalmente pronta e acabada. Ela vai precisar da atuação do espectador para que ela realmente se complete. Então, no caso, essa relação vai ser uma relação em que ambos podem participar da obra. É uma relação de participação mútua, onde tanto o artista, quanto o espectador, quanto o público vai participar da obra em si, vai participar da obra de uma maneira efetiva, de uma maneira ativa. E aí o nosso texto até traz, não é? Lígia Clark e aquela obra dela, Os Bichos, não é isso que está aí até na nossa avaliação? Que Os Bichos é uma obra de arte que realmente foi premiadíssima fora dentro do nosso país. Por quê? Porque ela é uma obra que ela leva o espectador a tocar nela e a movimentar aquela obra, a fim de dar um novo formato para ele, um novo bicho, um formato de um novo bicho. E que bicho é esse? O bicho que eu criei, o animal que eu criei, que eu produzi. Então, naquele momento em que eu interajo, é o que o propositor está aqui, o artista propositor, na concepção do artista propositor, a arte ela precisa ser provocativa de tal forma que vai fazer com que ambos, não é? Façam parte dessa obra, participem dela ativamente, para que vocês entendam, coloquem a mão na massa ambos. Coloca a mão na massa para criar e coloca a mão na massa para terminar essa criação, para dar o ponto final, a cerejinha em cima do bolo. Quem é que coloca a cereja em cima do bolo no tocante à arte? Aqui na arte propositora, é o espectador, é o observador, é o público. É ele que dá o toque final. É ele que vai moldar essa obra, não é? É ele que vai finalizar a obra. Pronto, para que vocês entendam até de uma maneira mais clara, não é? O, o artista inicia a obra e o público termina a obra, finaliza com ele mesmo participando. Finaliza ele, o observador, ele, o espectador, ele finaliza com as suas próprias ações. O fazer parte da obra é o finalizar esta obra. E então, se ele finaliza esta obra, se ele toca nesta obra, se ele se envolve com essa obra, então aí ele está atingindo o objetivo do artista propositor, que é exatamente este, não é? De fazer com que o público participe ativamente deste processo. Pois bem, vamos dar início, não é? Agora vamos para a nossa quarta questão. Na nossa quarta questão, nós vamos falar de Augusto Boal, não é? Vamos ver o que diz a quarta questão. Na quarta questão, o enunciado diz o seguinte: porque a passividade não combina com a proposição, não é?
de arte trazida por Augusto Boal. O que é passividade? Quando eu digo para vocês, não é? Uma pessoa, vamos usar aqui no nome para uma pessoa fictícia. O Adalberto é passivo. Quando eu digo assim, nossa, quanta passividade. O Adalberto é passivo demais. Eu estou querendo dizer o quê? Que ele não se envolve, não é? Que ele fica ali parado. Por exemplo, vamos até melhorar esse exemplo, não é? Diante de uma situação em que todos estão se posicionando com relação a uma determinada temática, não é? Dando seu ponto de vista, se manifestando. Ou então uma situação mesmo de injustiça que acontece em uma parada de ônibus, algo, e que ele não se manifesta, ele não coloca a opinião dele, ele não tenta interferir para ajudar. Então, isso é ser passivo, é ser completamente passivo naquele processo. Trazendo para a nossa realidade, não é? Para a nossa realidade no dia a dia da sala de aula, por exemplo, a sala de aula, o professor precisa que o aluno seja ativo, não é? Ele seja ali um participante, que ele atue, não é? O aluno não deve sair de casa para assistir à aula, ele deve sair de casa para participar da aula. Porque quando ele vai para assistir, ele vai apenas ser um ser passivo, que tudo que o professor, a professora apresentar a ele, ele vai tomar como a verdade absoluta. Quando ele decide participar, ele provoca, ele questiona, não é? Ele faz pesquisa, ele amplia o conhecimento, ele extrapola para além dos livros, não é? Ele amplia essa pesquisa, busca em outros livros, busca outras fontes, leva questões novas para a sala de aula, faz os questionamentos, não é? Os famosos porquês, por que isso, por que aquilo. Então, ali ele está sendo um aluno ativo, participativo. Boal aqui não combinava com ele um público passivo, porque a proposta dele, como a própria criação dele do teatro do oprimido, a proposta dele era exatamente contrária. A proposta dele era que o público participasse ativamente do processo. É tão tal que na na proposta dele do Teatro do Oprimido, um dos objetivos é exatamente não levar para a interpretação apenas atores. Ele quer que a plateia faça parte, não é? É tão tal que ele tinha um desejo, que até naquele vídeo que eu expus para vocês, que eu coloquei, que eu enviei, não é? O próprio filho diz que ele tinha um desejo de juntar, não é? De juntar em um mesmo palco, não é? A educação, a nossa situação social, não é? E a política. E nos palcos de teatro clássico isso não seria possível. Daí a ideia da construção e da criação do teatro do oprimido, porque o teatro do oprimido era um convite. Ei, você público, você com quem eu estou falando, público, você mesmo, vem participar, vem contar a tua história. Não, eu posso contar a minha história para você aqui da plateia. Não, eu quero que você conte a sua história aqui no palco. Eu quero que você atue, porque você é a melhor pessoa para atuar, porque você sente, porque você vive aquela situação. Então a tua interpretação será mais fiel, porque é parte da tua realidade. Você vai interpretar com mais naturalidade. É tão tal que ele dizia que todo mundo tinha um grande potencial artístico para interpretar. Todos eram grandes atores e que dependendo da sua relação que você estabelece, você poderia interpretar com bastante maestria, não é? Não era, ele não tinha interesse em contar a nossa história, ele queria que nós contássemos a nossa própria história, porque se eu falo de mim mesmo, eu vou falar com mais propriedade, com mais segurança, então vai ter coisas que eu vou falar e que de alguma forma vai atingir ao público, porque eu falo de algo que o público já conhece, porque eu faço parte daquele público, eu faço parte do grande público, do povo, não é o povo que tem os seus problemas, vive seu momento de opressão, que era o teatro do oprimido, exatamente por isso. Então, eu posso falar, porque eu vivo aquela situação, eu sinto, eu sei o que acontece. Então, por isso que no teatro do oprimido, o público não podia ser passivo. Ele tinha que ser participativo, ele tinha que ser ativo, atuante, porque ele fazia parte do processo. Ele estava ali a convite, Boal convidava o público, vem contar a tua história aqui, porque você vai contar ela melhor do que ninguém, você vai interpretar ela melhor do que ninguém, você vai sentir a dor melhor do que ninguém, porque você vive aquela situação. E a tua situação é comum aos demais.
Por isso que era um teatro popular, o teatro do oprimido, não é? Falava para o grande público, as grandes massas, e as grandes massas têm os seus problemas comuns. E eles discutiam e ficaria mais fácil. E aí a linguagem teatral poderia alcançar a grande massa, que era a proposta de Augusto Boal. Então, por fim, vamos para a nossa última questão. No teatro popular de rua, a plateia é livre? Por quê? Bem, como nós explicamos, não é, durante as aulas, no teatro popular de rua, a plateia é absolutamente livre. É tão tal que no nosso livro, não é, tem um exemplo que diz: a plateia decide se ela vai ficar ou não, se ela vai participar ou não, decide se vai comer ou não, decide se vai aplaudir ou não. A plateia pode comer uma pipoca, tomar um refrigerante, sentar no chão, pode parar para ouvir ou não. Ao final da apresentação, ela pode aplaudir ou não. Ela pode interagir ou não, ela quer participar, ela entra para participar, ela faz parte do processo, se ela não quiser, ela não participa. Ela pode aplaudir ou não, isso é uma decisão dela. Por isso, sim, que no teatro popular de rua, a plateia é absolutamente livre para fazer o que quiser, para ir embora, para sair dali, para ficar, para interagir, para meter a mão na panela e mexer lá a panela, entendeu? Então, sim, sem dúvida, no Teatro Popular de Rua a plateia é absolutamente livre. Então, meus amores, eu consigo olhar no rostinho de vocês o semblante de felicidade, de perceber que todas as respostas da professora batem com a resposta de vocês. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que vocês foram muito felizes e que obtiveram sucesso na resolução das questões. Bem, tenham um ótimo dia, tá bom? Estudem para as outras avaliações, descansa também um pouco, não é? E depois volta de novo para a luta, tá bom? Tenha um ótimo dia. Bom dia.